Olá, pessoal! Sextou por aqui, é o som de Barão Vermelho. Eu não estou sozinha, é o último dia de Gazeta Esportiva. Estou muito bem acompanhada. Que o céu faz tudo ficar infinito. Do meu lado direito, Marcelo Bassege. Tudo bem, Bassege? Tudo bem. Do meu lado esquerdo, Santoro, José Paz. E aí, Zé, beleza? Melhor agora, tudo bem com você? Tudo certo por aqui, último dia de Gazeta Esportiva do ano, então um programa especial. A gente vai falar sobre os últimos preparativos para a corrida de São Silvestre. O Thiago Salazar está lá no local da entrega dos kits. Cadê ele aí? Vamos ver ele por aí. O Salazar também vai trazer pra gente as notícias mais quentes do Corinthians. Tá lá treinando, né? Treinando para correr, porque vai ficar mentiroso, mas tudo bem. Vai também trazer as notícias mais quentes do Corinthians. Tem ainda a renovação do contrato do Carlo Ancelotti com o Real Madrid. Como que a seleção fica agora, gente? Ficou feio, hein? No Palmeiras, a gente vai falar sobre o futuro do atacante Arthur. E tem bomba no São Paulo, os dois aqui vão falar pra gente. O Morumbi pode ser ampliado, é isso mesmo. A gente vai explicar tudo isso daqui a pouquinho. A gente também vai trazer uma homenagem ao Rei Pelé, que infelizmente nos deixou há exatamente um ano. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Estamos de volta e vamos começar por aqui, reverenciando o rei. Pelé morreu exatamente um ano atrás e o mundo do futebol prestou homenagens ao eterno ídolo hoje. O Santos postou uma linda mensagem ao eterno camisa 10, lembrando da genialidade e perfeição do astro. A FIFA também prestou homenagem ao rei. O perfil oficial do atleta do século escreveu que estamos há um ano sem Edson, mas lembrou que Pelé é eterno. É isso, né, gente? É um ano sem o rei, muitas coisas aconteceram aí no mundo do futebol, depois que o Pelé se foi, inclusive no Santos, né? Pois é, o Santos vai disputar a Série B, né, agora, em 2024. Eu me lembro bem dessa cobertura, foi uma cobertura bem pesada no final do ano passado, a gente lá na porta do Hospital Albert Einstein. Enfim, e hoje eu vi o Tim Vickery lá no Sport TV falando uma coisa que mexeu muito comigo, assim, me tocou bastante, porque o Pelé, ele nasce 52 anos depois da abolição da escravatura aqui no Brasil. É nada para a história isso, sabe? É uma coisa muito rápida. E, cara, ver o que o Pelé se tornou, o Edson, né? Virando o Pelé, um homem negro, sendo o rei do futebol, do esporte mais popular do planeta, ficando imortalizado, um homem negro, cara, é de uma coisa assim que arrepia. Tanto tempo, pouco tempo depois do fim de um período assim nefasto da história do Brasil. É emocionante, o Pelé é único, incomparável, para mim vai ser sempre o maior da história. Muita gente compara com Messi, Maradona, mas os números, as imagens, para mim, mostram que ele foi o maior da história. Não, sem dúvida. E alcançar a relevância que ele alcançou, ser conhecido da forma como ele é conhecido no mundo todo, num período em que não havia redes sociais e que a globalização não era nem perto o que é hoje, é algo que talvez só o Pelé fosse capaz de alcançar e de fazer. Porque hoje, de fato, muita gente é conhecida pela internet, você tem acesso a tudo e a todos a qualquer momento. Mas o Pelé alcançar o patamar que ele alcançou numa época em que não havia internet, não havia tecnologia o suficiente para você ter esse impacto global do jeito que ele teve, só mostra o quão grande ele foi e como a obra dele, como tudo que ele fez em vida é de fato algo que a gente tem que valorizar para sempre, porque nunca ninguém levou o Brasil num patamar tão alto como o Edson Arantes do Nascimento levou. Perfeitas colocações, meninos. A gente vai seguir falando do Santos por aqui. A diretoria do clube anunciou hoje a contratação do Ney Otero. O venezuelano, que já teve passagem pelo Corinthians, chega a Vila Belmiro com um contrato de 1 ano. Antes de fechar com o Peixe, o atleta estava no Alcas do Equador. E aí, gente? Pois é, o Santos está fazendo esses contratos, né? Contrato de 1 ano com a possibilidade de estender por mais 12 meses. Eu acho inteligente essa tática aí do presidente Marcelo Teixeira, né? Do presidente eleito do Santos. Agora já é presidente empossado, né? E só vai poder assinar a partir do ano que vem, claro, os contratos. Mas, enfim, o que eu não gosto, apesar de gostar dessa fórmula de contratação, não gosto das contratações. Você entendeu? A fórmula eu gostei. Agora, alguns nomes... O Otero, gente, ele não joga nada há muito tempo. O William Bigode não joga nada há muito tempo.
O Casares não joga nada há muito tempo. O Casares ainda pra ser, né? Tá pra acertar. É. O Jorge não joga nada há muito tempo. Eu tô falando 4 caras aí. Sabe, daqui a pouco dá meio time. O Pituca, a gente não sabe em que condição que chega. E você vai ter uma Série B do Campeonato Brasileiro que vai ser extremamente disputada, com o Santos tendo a obrigação de subir, de voltar. Só tem 2 campeonatos para disputar no ano que vem. A Série B é a grande competição do Santos. Então, assim, eu vou olhar com muita atenção, vou esperar, assim, com muita cautela para ver o que vai sair daí, Bacete, porque num primeiro momento, não me anima muito. Sérgio, só antes de você falar, só lembrando também que o Santos acabou de anunciar o Rainer, lateral direito. Isso. Também é uma nova contratação do Santos nesse mesmo esquema que o Zé acabou de trazer. Por favor, Bacete. Não, eu concordo com o que o Zé disse. Algumas dessas contratações me deixam com uma pulga atrás da orelha pela idade avançada, pelo fato de muitos desses atletas não renderem um bom futebol há muito tempo. E a gente sabe que a Série B é uma competição em que nem todo campo é bom, são viagens longas, é um torneio muito mais físico do que técnico, diferentemente da Série A, em que há uma qualidade, né? Há uma técnica mais apurada por parte dos jogadores, até de jogadores que não integram elencos estrelados, clubes grandes, mas que têm um nível técnico diferente. Então a gente vê que quando muitos dos clubes que caem para a Série B, clubes grandes, acabam apostando em jogadores que não têm tanto renome, mas que vão entregar fisicamente, vão entregar em termos de raça, em termos de vontade, e aí depois quando você sobe para a Série A, você reformula o elenco de novo. Eu não vejo o Santos traçando esse caminho. Eu vejo o Santos apostando em jogadores que têm uma história no futebol brasileiro, que em algum momento já renderam um bom futebol, o caso do Otero, do William Bigode, do próprio Casares, que ainda não está fechado, mas que não rendem há muito tempo. Então eu não sei até que ponto esses jogadores vão poder entregar o que o Santos espera, porque o Santos não pode ficar mais de uma temporada na Série B, ainda mais com um orçamento tão apertado, porque não vai disputar a Copa do Brasil, que é um torneio que paga muito bem, é o torneio que mais paga no futebol brasileiro. O Santos vai ter o Campeonato Paulista e a Série B, com um orçamento curtíssimo. Então a gente torce para que o Santos tenha sucesso, porque um clube do tamanho do Santos não pode ficar na Série B. Independentemente pro clube do qual você torça, eu acho assim, o Santos vai além de qualquer rivalidade. Mas, por enquanto, eu não vejo com bons olhos a maioria das contratações do Peixe. Mas aí, por exemplo, o Santos só vai jogar justamente essas 2 competições. A quantidade de partidas cai também. Verdade. Aí esses mas jogadores, o gramado não é bom. Corresponder? Então, mas o gramado da Série B não é bom. A Série B, não é que ele não é bom, alguns não são bons mesmo, na Série A e na Série B. Mas assim, a qualidade do jogo, ela, como o Bacete disse, ela é menor na Série B. Ela não é tão grande. Você pega as viagens, são mais longas. É um jogo muito disputado no meio campo, é um jogo muito físico, muito brigado, sem espaço. É claro que você ter um jogador técnico, um jogador diferente é importante, não só na Série A, na Série B. Agora, o que me espanta, o que me deixa um pouquinho assim cauteloso, é que, por exemplo, Gil e Giuliano, 2 jogadores que estavam no Corinthians recentemente, oscilaram, bons momentos, maus momentos, podem até entregar no Santos. Mas se você pega outros 4, 5 nomes que estão sendo contratados, já de idade avançada, já não vem mostrando futebol, e o Santos basear o seu time nesses caras, aí eu acho que é um erro de rota da diretoria. Perfeito. Já que a gente tá falando de Santos, vocês estão ligados aí em casa, né, que tá rolando o Cruzeiro do Neymar pela Costa Brasileira. Zé Paz e Bacete estavam lá, mas vieram pra cá, Acabou hoje, vim direto do Porto de Santos pro estúdio, cara. Exatamente. Ó, tô até queimadinho. Viralizou um vídeo do atacante com o influencer Negrete. Dá só uma olhadinha. Imagina eu no Santos um dia. Vou comprar e vou te contratar. Amém? Deixa comigo. Ai, Calica! O pai dele... Né? Vai comprar o Santos e vai chamar a Negrete ali pra... Essa música tava tocando no Cruzeiro, né? Sem parar, né? Tava lá, sem né, Zé? parar. Só... Eu tava lá. Faz o TikTok aí. Tava lá tocando sem parar essa música dos cria do Neymar aí. Esse Cruzeiro do Neymar tava cheio de subcelebridade, tava cheio de futura celebridade. Agora, tinha 2 caras lá que eu vou falar pra você, Péricles e Belo. Nossa, se eu tô no show desses 2 aí, eu só volto amanhã, gente. Aí não dá, né? Agora, o Neymar, ele virou um popstar, gente. O Neymar, ele não quer mais saber de bola, infelizmente.
tá Lembrando machucado, que ele tá, exato, ele tudo tá em bem, recuperação do problema, tá né, bom, mas cirurgia. assim, é um cara que tá mais preocupado hoje em estar lá no Instagram, em estar lá no Sabe TikTok, quando ele, em fazer sabe quanto ele ganhou? Sabe? Só durante esse período do Cruzeiro dele, sabe quanto ele ganhou do Al Hilal? É. 9 milhões. Aí, tá preocupado, Neymar? E aí tem gente que acha que esse é o jogador que vai ajudar a gente a ganhar uma Copa do Mundo. Ele não tá interessado, gente. Hoje, que dia é hoje aqui? 29 de dezembro de 2020. Ele não tá interessado, ele quer ir pro navio, no navio lá, quer curtir com a rapaziada, com a Virgínia, com o Zé Felipe. É isso que ele quer. Ah, tá no direito dele? Tá, mas não podemos colocar nossas esperanças de ser hexacampeões no Neymar, porque ele não quer, infelizmente. Agora, se tem uma coisa que, se ele quiser, ele consegue, é comprar o Santos. Ó, Com esse contrato na Arábia Santos e Saudita. vários times aí. E aí ele... Olha, seria muito interessante o Neymar, esse lado empresário do Neymar. Imagina ele proprietário do Santos, Meu cara. Deus do céu, imagina, hein? Imagina. Ave Maria. Nossa Senhora. O Porto de Santos ia ficar pequeno lá, hein? Ave Maria. E a Vila Belmiro ia precisar ter uns 60 mil lugares, né? Mais Cara, ou esse- menos isso. Mas está na hora da nossa enquete de hoje. No último Gazeta Esportiva de 2023, dá só uma olhadinha na pergunta. Qual clube paulista vai se sair melhor em 2024? Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. Você entra lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto. Claro, você pode acompanhar a gente também no youtube.com/Gazeta Esportiva, que a gente sempre dá uma olhadinha nos comentários ali. Bacégio. Olha, na minha opinião, vai ser a mesma pegada de 2023. A tendência é que São Paulo e Palmeiras ali rivalizem pela primeira força do estado de São Paulo, mas por todo o que vem sendo construído há anos, eu aposto que o Palmeiras vai seguir sendo soberano no estado de São Paulo. Eu tô com o Bacégio nessa, acho que Palmeiras e São Paulo com um favoritismo, aí uma vantagem, vamos dizer assim, do Palmeiras, que vem sendo o papa-títulos aí aqui do Brasil nos últimos anos, um trabalho super consolidado do Abel Ferreira, mas esse São Paulo aí também vai vir forte para o ano que vem, para o ano de 2024, com a manutenção do Lucas, se mexendo ali no mercado. Daqui a pouco a gente vai falar mais para frente aí de Morumbi. O São Paulo ele está com um projeto a longo prazo muito interessante, não só para 2024, mas para os outros anos que virão também. Então acho que o São Paulo vem forte, mas o Palmeiras, claro, é o time a ser batido aqui no Brasil. Perfeito. Então você volta lá no site, deixa também nos comentários do YouTube, para ver se vocês têm a mesma opinião aqui da nossa bancada. Faltam apenas 2 dias para São Silvestre. Você já sabe que a equipe da TV Gazeta está no local de entrega dos kits da prova no Expo Center Norte, a musiquinha que a gente já conhece, né? Musiquinha de inspiração aí. Hoje quem está por lá é o Thiago Salazar, já teve lá Silvestre, já teve lá Zé Paz, hoje é o Salazar, que está no aquecimento ali. Como é que tá a movimentação aí hoje, Salazar? Tá mais tranquilo que os outros 2 dias da semana? Fala, Marina, boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva, meus amigos da bancada. Pô, Marina, você tinha que fazer igual a Michelle, você não tá no lugar da Michelle, você tem que dar a corridinha em volta aí da bancada com a música da São Silvestre. Marina, vou mostrar pra você aqui a movimentação, dá uma olhadinha aqui. Neste momento, um pouquinho mais tranquilo, só pro pessoal entender. Lá do outro lado, o pessoal chega e apresenta um documento com foto. Aí mais à esquerda, o pessoal vai pegar o número da prova, aquele número que vem na camiseta, o número de identificação. Aí eles dão a volta aqui toda, tem aqui essa organização com o gradil. Vem pro lado de cá, vamos mostrar aqui, ô Pedrinha, como é que faz? Ó, tem um rapaz chegando aqui agora, vamos mostrar para ele. Ele entrega o número aqui, vou aproveitar você de exemplo, tá bom, amigo? Estamos ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Entrega o número aqui, aí o pessoal da prova confirma o número e aí pega lá o kit dele. Vai receber o kit ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, dá uma olhadinha. Camiseta AM, 98ª prova de São Silvestre, o kit. É isso aí. Ansioso para a prova, amigo? Ansioso, treinei o ano inteiro. Estou ansioso aí. As 2 últimas minhas, na semana que eu ia fazer a São Silvestre, eu fiquei doente. Putz. Corri doente. Mas fui com força, mas eu nunca consegui correr lá no ritmo, com a vontade que eu queria. Então agora estou bastante animado. Vamos ver que esse ano vai. Vai fazer quanto? Espero pelo menos 1h30, abaixo de 1h30 eu chegue, vamos ver. Olha aí, bom tempo. Boa sorte, meu amigo, obrigado. Tá aí, ô Marina, esse é o clima aqui da São Silvestre. Eu tenho até uma curiosidade para passar aqui para vocês. O Eric Castelheiro, nosso grande Eric Castelheiro, que está na organização da São Silvestre, editor do Gazeta Esportiva, mandou aqui para mim.
Sabia que nós temos 15 participantes, corredores dos Estados Unidos, norte-americanos, 10 colombianos, 8 bolivianos, 7 alemães, enfim, são muitos corredores, 35 mil, todos os ingressos. Eu ia falar ingresso, é o costume de falar de futebol, mas não, todas as inscrições foram preenchidas, 35 mil pessoas estarão na Avenida Paulista domingo, a partir ali das 7h25, a primeira largada, né? A largada dos cadeirantes, 7h25. Depois a gente vai tendo as outras largadas a partir de então. Enfim, tudo pronto, organizado. Amanhã, para quem ainda não retirou o kit, só para bom lembrar, né? Hoje, até às 8 da noite, né? O programa aqui acaba às 7. O pessoal ainda vai ter uma horinha ali para vir buscar aqui os kits. E amanhã, das 9 da manhã até às 17 horas. Até às 5 horas da tarde, o pessoal pode vir aqui para pegar o seu kit e correr no domingão, tudo certinho, bonitinho, com a inscrição feita e com a camiseta da 98ª Prova Internacional de São Silvestre. Obrigada, Salazar. Ó, só respondendo você, 2 motivos de eu não estar correndo aqui. Primeiro, se eu corresse, gente, iam falar que é, sabe... Marmelada. Marmelada que eu ia ganhar. Começa aí. E segundo, eu não vou fazer isso porque eu tô de salto. Não tem condição, entendeu? Eu precisaria de um tênis, aquela coisa. Não, gente, não dá. Entendeu? Eu sou muito profissional. É verdade. Tem razão. Ele é outro nível, gente. Eu é só aqui para os que eu fui paradinho, entendeu? É outra história. Mas é isso, tá? Obrigada, viu, Salazar? Obrigada aí por essa coisa ao vivo toda aí, né? Uma beleza. O Salazar sempre me colocando em apuros. Mas olha só, gente. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Esse é o clima do Corinthians neste fim de temporada. E com tantas saídas definidas e vários jogadores no radar, fica até difícil imaginar como será o elenco do Timão para a próxima temporada. Por isso, se liga na matéria que o Salazar mesmo preparou para explicar o vai e vem do Coringão para 2024. Nós vamos investir pesado num grande time. Um time jovial, um time aguerrido, que tem as nossas características. Nós vamos repor um elenco praticamente com todas as posições, que é o que nós queremos. Jogadores pontuais, jogadores Você titulares. imagina quantos reforços? A gente calcula de 12 a 13 reforços. 12 a 13 reforços? Para começar esse trabalho, a nova diretoria do Timão optou por não renovar os contratos de Gil, Cantilho, Giuliano e Renato Augusto. Ainda tem Fábio Santos, que se aposentou, Matheus Bidu, liberado para ser emprestado, Bruno Mendes, que preferiu sair, e o clube decidiu vender os jovens Felipe Augusto e Moscardo. O contrato de Michael também acabou, mas esse o Corinthians ainda está tentando segurar. Para você ter uma ideia da limpa, o elenco alvinegro antes da virada do ano tá assim, ó. Goleiros, Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli. Zagueiros, Lucas Veríssimo, Caetano e Raul Gustavo, que está de volta. Laterais, Fagner e Rafael Ramos, que nem faz muita parte dos planos. Meio-campistas, Rony, Paulinho, Fausto Vera, Matheus Araújo e Matias Rojas, além do jovem Biro. Os atacantes, Giovani, Wesley, Gustavo Mosquito, Romero e Yuri Alberto. 19, isso mesmo, apenas 19 atletas. Por isso, muita gente deve chegar. E em meio a tanta especulação, podemos mapear alguns nomes que estão no radar do Corinthians. São eles os zagueiros Félix Torres e Adriano Martins, os laterais Hugo, Diego Palácios, Léo Godoy e Mateuzinho. Para o meio-campo, Ranielli, Thiago Maia e Rodrigo Garro. E os atacantes Lautaro Dias e Gabigol são os principais alvos no momento. A ideia é contratar jogadores de até 28 anos e apostar em até 7 atletas estrangeiros aqui da América do Sul. Ainda sem um executivo de futebol para comandar o departamento, Augusto Melo tem tocado as negociações com os suportes de Rubão, o futuro diretor de futebol, além do Cifute e, claro, do técnico Mano Menezes. E aí, dá para se animar com a reformulação do Corinthians para 2024? Ou é melhor esperar mais um pouco? Eu solto essa pergunta para vocês. Eu acho que é melhor esperar mais um pouco, né? Porque assim, as notícias que vêm saindo aí, daqui a pouco a gente vai poder comentar um pouquinho mais também. O Corinthians devendo aí para algumas partes, alguns clubes. Eu acho que tem que olhar primeiro, Marina, em organizar a casinha. Organizar a casinha, paga quem tem que pagar,
vai ali e paga uma parcela, vai lá no outro clube que está devendo, paga. Porque aí você começa a sonhar, por exemplo, com o Gabigol. Ah, tá sonhando com o Gabigol, o Salazar trouxe aqui a informação de que o Gabigol pode realmente pintar lá no Corinthians. Como é que fica o jogador que tá com alguma coisa atrasada? Tá com um direito de imagem atrasado? Aí o cara vai na imprensa, poxa, estão querendo contratar o Gabigol, mas não pinga aqui, não faz o Pix pra mim? Como é que fica, gente? Eu não consigo entender isso. Tem torcedor chamando o Matias Rojas de mercenário, né? Porque ele cogita aí a FIFA, rescindiu o contrato unilateralmente pelos direitos de imagem que estão atrasados. O Corinthians divulgou nota oficial hoje falando que tem planos para quitar todos os débitos que possui com os jogadores do elenco. Só que como que você vai tirar a razão do Matias Rojas quando você abre a internet, liga a TV e vê notícia do Corinthians fazendo o possível e o impossível para trazer o Gabigol, que a gente sabe tem um dos maiores salários do país? Como que você vai viabilizar a transferência do Gabigol, sendo que você nem consegue arcar com os compromissos que possui com aqueles que já estão no plantel corintiano? Não dá. Então, assim, eu vejo com muitas dúvidas todas essas movimentações de mercado do Corinthians. O presidente ainda não tomou posse, não tem um diretor de futebol definido, quem que está montando esse elenco, com a anuência de quem, quais que são as estratégias, enfim. Tá tudo muito bagunçado, muito caótico. O presidente fala que vai contratar 12, 13 reforços, como a gente mostrou na participação dele no Mesa Redonda. O Rubão diz que acabou a farra de Palmeiras e Flamengo no cenário nacional. Só que assim, falar até papagaio fala. O que de fato essa diretoria, essa gestão, essa nova gestão do Corinthians vai fazer? Porque conseguiu vencer as eleições, tirar um grupo que estava no comando do Corinthians há muitos anos. Só que assim, não basta só vencer as eleições, é preciso mostrar que de fato essa gestão é diferente e vai transformar o Corinthians num clube que o torcedor corintiano espera. Só que o que a gente está vendo até agora é um cenário bem caótico e muito desafiador para o Augusto Melo. Eu torço para que ele tenha muito sucesso na sua gestão. Só que, olha, eu vou te falar, é difícil. Eu acho que é muito benéfica essa mudança no poder lá no Corinthians. Como você bem disse, vinha um grupo há muito tempo, agora entra o grupo do Augusto Melo. Só que assim, ele precisa mostrar com ações. Não ficar falando toda hora, porque os meus amigos corintianos aqui, eu sempre comento no Gazeta Esportivo, já não aguentam mais. Negócio de promessa, vem não sei quem. É assim, então vamos trabalhar para a contratação do Ranieri, por exemplo. Eu achei uma grande contratação, boa contratação. Vários clubes queriam esse jogador. Agora, eu acho que tem que trabalhar mais no miudinho e anunciar. E isso que você falou, você tem total razão. Quem tá dando as cartas lá para as contratações? É o próprio Augusto Melo junto com o Rubão e o Mano? É essa composição? Porque tá faltando um diretor que ele disse que teria, o Augusto Melo. Seria uma composição diferente do que a gente vinha vendo nos últimos anos no Corinthians. Então, assim, é aguardar, já respondendo a pergunta do meu querido Salazar, é aguardar, porque também nesse começo do Corinthians, assim como o Santos, não tá me passando a menor confiança. Depois a gente vai trazer mais informações do Corinthians, inclusive essa nota que o Bacégio comentou. Mas agora a gente vai mudar de assunto, vai falar de Palmeiras, arquirrival aí do Timão, né? Informação do nosso repórter Alexandre Silvestre, que está direto da redação. E aí, Silver, como é que a gente pode... Opa! O Alexandre Silvestre agora sobre o atacante Arthur. Eu achei que o Silvestre ia aparecer por aqui, mas não, a informação é do Alexandre Silvestre. Então, olha só, o Palmeiras pretende fechar a venda do atleta, do Arthur, para o Zenit da Rússia. Antes da virada do ano, mas pelo jeito vai ficar para 2024 mesmo. O atacante ainda está alinhando as bases do contrato com o clube russo. Entre Zenit e Palmeiras, as coisas estão, sim, bem encaminhadas. O Verdão deve faturar com a venda e mais os bônus 96 milhões de reais. O valor seria cerca do dobro investido no momento da compra do atleta junto ao Bragantino. Fez uma confusão desse, mas deu para entender, né, gente? Então, a informação do Silvestre quente aí, provavelmente para 2024, mais grana, hein? Botar um laço, levar no aeroporto e tchau. Eu acho que assim, olhando do ponto de vista financeiro, é uma ótima negociação. O Palmeiras consegue fazer um bom dinheiro em cima de uma contratação que não rendeu o esperado. Agora, eu sinto pelo Arthur porque é um jogador que mostrou muito potencial no Red Bull Bragantino. Foi pro Red Bull Bragantino por não ter conseguido render no Palmeiras. Aí você tem a segunda chance, né? Você volta pro Palmeiras e novamente
não consegue ter aquela sequência que todo mundo esperava, do Arthur, do Red Bull Bragantino, de quem sabe até mesmo se firmar como o ponta, o atacante de velocidade pelos lados de campo titular do Abel Ferreira. Eu acho que o Arthur ele tem potencial para atuar como titular na maioria dos clubes do Brasil. Sou muito fã desse jogador e é lamentável que ele tenha que se transferir para o Zenit, um clube da Rússia. Ótimo que vai para a Europa, vai ter essa experiência de disputar competições europeias, enfrentar os principais clubes do planeta. Mas eu acho que ficou um gostinho de que poderia ter sido mais com a camisa do Palmeiras do que ele foi nesse curto período de tempo que ele defendeu a camisa do Palmeiras nessa segunda passagem. O Arthur, quando ele volta para o Palmeiras, ele volta para jogar numa posição ali pelo lado direito, né? E depois o Dudu se machuca, o Abel até inverte ele de lado e aí ele que volta começa... com outro status, né? Ele volta Sim, grandão. Volta grandão. Só que aí começa a degringolar, como diria minha mãe, a coisa. Porque quando ele vai pro lado esquerdo ali do campo, na vaga do Dudu, ele não começa a render bem. Porque o forte do Arthur é justamente jogar com o pé trocado para chutar no gol. Cansou de fazer gol no ângulo assim? Cansou de fazer belos gols assim no Red Bull Bragantino. Ele fazia isso aí toda hora. A gente ia lá fazer jogo lá no Nabi Abichedi, toda hora ele fazia isso aí. E aí ele acabou não se adaptando muito bem nessa nova função, aí foi perdendo espaço, mas assim, se for bom pro Arthur, pro Palmeiras é excelente. É a segunda venda do Palmeiras, financeiramente, né, do Arthur, é a segunda venda que o Palmeiras lucra. Agora aí com os valores que o Silver traz, o dobro de quanto ele valia no Red Bull. Sim, mas agora sim, esportivamente falando, o Palmeiras precisa contratar. Porque é um jogador que, não é titular absoluto, tal, oscilou, mas é um cara que podia compor muito bem. Então, mas o Palmeiras... talvez esse cara seja o Caio Paulista, que no São Paulo jogou como lateral esquerdo, mas é um atleta que começou atuando como ponta direita. Isso, verdade, tem razão. Por ser canhoto, cortar para dentro. E já que você trouxe o assunto do Caio Paulista, essa provável ida do lateral, que também funciona como ponta, né, do São Paulo para o Palmeiras, gerou uma tensão entre esses rivais, mas a troca de clubes entre dois vizinhos não é tão rara assim. O Zé Pais preparou uma reportagem recordando alguns desses casos. Dá uma olhada. Pular o muro é coisa que nunca foi problema para certos jogadores que já atuaram por São Paulo e por Palmeiras. E ó que eu não tô falando aqui não de pular o muro ali que separa os CTs dos dois clubes na Barra Funda, bairro aqui da zona oeste da capital. Eu tô me referindo mesmo às trocas feitas por muitos atletas que deixaram o tricolor e foram pro Verdão ou vice-versa, assim como o Caio Paulista está fazendo agorinha. Em 1996, o nosso super comentarista e tetracampeão mundial Miller atuou de maneira espetacular por um ano no Palmeiras. O acordo dele com o Verdão terminaria depois da primeira partida das finais da Copa do Brasil e antes do segundo jogo contra o Cruzeiro. Pois bem, em meio às conversas pela renovação, o Miller foi abordado pelo São Paulo e aceitou a proposta são paulina. Sem o jogador, o Palmeiras foi derrotado pelo Cruzeiro por 2-1. 10 anos depois, exatamente, o lateral direito Ilcinho, até ali uma baita promessa da base alviverde, deixou o Palmeiras com destino ao tricolor. Ao ser perguntado à época pelo UOL sobre o momento da saída dele do Verdão, o Ilcinho disse que saiu do Palmeiras, abre aspas, no momento em que o barco estava afundando de bico na água, fecha aspas. Situação, hein? Em 2014, o então presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, declarou que o choro é livre, chore quem quiser. Para rebater o ex-presidente do Verdão, Paulo Nobre. O dirigente do Palestra não gostou nadica de nada de ver o atacante Allan Kardec trocar o Palmeiras justamente pelo tricolor. Michel Bastos, Wesley e tantos outros também já pularam o muro de um lado pro outro. Ou seja, para muita gente esse muro nem é tão alto assim. Adorei esse desenho no final aí do muro, hein? Gostei, Zé. Vai continuar acontecendo, gente. Normal, né? Normal, é uma situação profissional. O cara, de repente, recebe uma proposta aqui, acha mais interessante e vai. Hoje o futebol, hoje não, sempre foi assim. O futebol é um meio profissional, como se fosse uma empresa. O cara recebeu uma proposta daqui, uma dali, ele analisa lá, senta com a família, com os empresários
e vai, toma a melhor decisão que ele acha. Agora, é claro que a torcida fica full pistola, né? Porque, por exemplo, o caso do Caio Paulista aí, que tá se desenrolando. O cara era titular no São Paulo, fez baita jogos pelo São Paulo, inclusive contra o próprio Palmeiras, inclusive já deu cutucada no Palmeiras nas redes sociais, agora o cara tá indo lá pro Verdão. Aí a torcida fica como? Sem entender nada. Gente, vai continuar acontecendo, vai acontecer muito ainda, o torcedor fica bravo, mas não tem jeito. Isso aí é uma coisa que não vai deixar de acontecer nunca, Bassédio. Não, de fato, a torcida tem todo o direito de ficar chateada, até porque o Caio Paulista, quando chegou ao São Paulo, era um jogador e ele deixa o São Paulo com outro status, né? Jogou muito bem, lógico, mérito dele, mas também graças ao São Paulo que abriu as portas e apostou no atleta. Mas também, gente, não precisa também fazer tempestade em copo da água, não é nenhum Luiz Figo que tá saindo do Barcelona para ir pro Real Madrid. Lá. Não é nenhum Roberto Carlos. Tem qualidade, gosto muito do Caio Paulista, é um jogador versátil, pode atuar como lateral esquerdo, como ponta. Mas vai fazer falta, hein? Vai fazer falta. Vai fazer falta, vai fazer falta, até porque o Wellington não tem um contrato longo com o São Paulo, já esteve em vias de deixar o São Paulo pouco antes da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, ele estava prestes a ir para o CSKA Moscou, a documentação não chegou a tempo e por isso que ele permaneceu no São Paulo. O São Paulo já está trabalhando nos bastidores para tentar renovar o vínculo do Wellington e não vai ser fácil, porque agora ele está em vantagem, ele está com a faca e o queijo na mão. O Caio Paulista saiu, sabe que o São Paulo precisa de um lateral esquerdo e agora ele vai também se aproveitar dessa situação para pedir um pouquinho mais, para se valorizar, faz parte do jogo, faz parte do jogo. Mas o São Paulo precisa abrir o olho e trazer um substituto para o Caio Paulista, porque só com o Wellington não vai dar conta. Isso aí, gente. E tem também novidade no São Paulo em outra esfera, né? O clube anunciou a renovação de contrato do atacante Luciano. O jogador tinha vínculo até o fim do ano que vem, mas assinou um novo acordo até dezembro de 2026. O camisa 10 é o maior artilheiro do atual elenco tricolor, com 67 gols, além de 21 assistências. Eu tava falando em outra esfera, não era outra esfera, eu achei que a gente ia falar do Morumbi agora. Vocês daqui viram, a pouco, né? Não, é do Luciano, gente. Luciano, então, é que renovou esse contrato. Primeiro o Casares anuncia, né? Daí depois o São Paulo anunciou ali. Vocês gostaram dessa renovação? Eu gostei. O Luciano é uma peça importante, né, nesse time do São Paulo aí. O Luciano, ele, ao meu ver, é um bom jogador e ponto. É isso. Ele é um jogador que dentro desse time do São Paulo, ele cumpre uma função muito interessante e ele tem uma identificação muito grande com a torcida do São Paulo também. E isso a gente acaba vendo dentro do campo, acaba se refletindo dentro do campo. Esse gol aí, eu tava lá contra o Corinthians na Neoquímica Arena, meu Deus do céu, a Neoquímica quase veio abaixo. E ele é um cara muito querido pela torcida. Quando ele tá no banco, a torcida pede ele e ele responde, faz gols, foi o artilheiro do time nessa temporada. Eu achei que foi uma excelente renovação de contrato, bom pro Luciano, bom pro São Paulo, porque o São Paulo ano que vem tem uma volta para Libertadores e o Luciano vai ser fundamental para as pretensões do tricolor na competição, Bassédio. Sempre há esse debate, o Luciano é ídolo, o Luciano não é ídolo, o Luciano não é um craque para ser considerado ídolo. Eu acho assim, para você ser considerado ídolo, você precisa ter uma grande identificação com o clube, com a torcida e ganhar títulos. Isso o Luciano tem. O Luciano sempre honrou a camisa do São Paulo, muitas vezes extrapolou com reclamação, com arbitragem, tomou muitos cartões amarelos desnecessários, foi expulso, cumpriu suspensão demasiadamente. Mas o Luciano, ele tem tudo que é preciso para ser ídolo de um clube e, ao meu ver, o Luciano, ele é sim ídolo. Você pode debater se o Luciano tem o mesmo nível técnico de outros ídolos do São Paulo, mas o Luciano sempre honrou a camisa do São Paulo, teve oportunidade para deixar o clube na temporada de 2023, foi alvo de clubes do futebol árabe, permaneceu, acreditou, chegou a ser reserva no meio da Copa do Brasil, e baixou a cabeça e aceitou a decisão do técnico Dorival Júnior, mesmo sendo um dos nomes mais fortes, né, fortes do elenco. Poderia criar algum clima ruim no vestiário e isso não aconteceu. Então eu acho que o Luciano merecidamente renovou com o São Paulo, tem tudo para fazer mais um grande ano, vai ser importante, seja como titular ou entrando no decorrer dos jogos, agora com o retorno do São Paulo à Libertadores.
E o São Paulo vai mantendo pelo menos a espinha dorsal, né? Os principais atletas, Caleri, Luciano, Arboleda, todos esses jogadores seguem no São Paulo. Isso é muito importante para a continuidade do trabalho do Dorival Júnior. Muito bom. E já que nós estamos falando de São Paulo e do Morumbi, agora sim, quero entender direito essa história. Bacege, rapaz, que bomba, Que cara, bomba. que Acabou bomba. de cair essa bomba, na verdade. Pois é, uma programa, bomba né? gigantesca para fechar o ano. Que fim de ano tem sido pro torcedor Isso que eu São Paulo? O São Paulo resolveu movimentar o Rapaz, negócio ali, a diretoria tem trabalhado em silêncio, diferentemente da diretoria dessa nova gestão do Corinthians. E o São Paulo anunciou um acordo com a W Torre, anunciou não, né? Porque por enquanto segue em sigilo, mas a gente apurou, a informação foi publicada em primeira mão pela Folha de São Paulo e a gente conseguiu confirmar com fontes ligadas ao clube. O São Paulo tem um acordo com a W Torre para modernização do Morumbi. O estádio hoje tem capacidade para 65 mil torcedores em dias de jogos e para 80 mil pessoas em shows. O projeto visa uma ampliação, né? O Morumbi passaria a ter 85 mil pessoas de capacidade em dias de jogos e 100 mil pessoas em dias de shows. Também teria um anfiteatro para eventos menores, com capacidade até para 20 mil pessoas, para eventos, shows menores, enfim, até porque não é todo show que vai lotar 100 mil pessoas. É um projeto que visa ficar pronto para o centenário do clube em 2030, então ainda vai levar tempo, até porque o São Paulo acabou de fechar os naming rights do Morumbi para bis, né? Vai se chamar Morumbis pelos próximos 3 anos, e lógico que a empresa não investiria 75 milhões se o estádio fosse ficar fechado por uma reforma agora imediata. Então, a W Torre tem até 6 meses para apresentar o projeto para o São Paulo tem que aprovar esse projeto, mas as bases já estão todas acertadas, a tendência é que isso saia do papel em breve. Antes disso, São Paulo precisa fazer uma reforma no córrego, que é o responsável por criar muitas enchentes quando há fortes chuvas na capital paulista. Já tem conversado com o governo, Tem né? conversado com o poder público, com o governo de São Paulo, com a prefeitura de São Paulo. Isso tá para sair do papel. Depois que isso acontecer, a W Torre aí sim vai começar as obras. A W Torre vai ser a responsável por levantar todos os recursos, ou seja, o São Paulo não vai investir milhões e se endividar, como muitos torcedores temem e manifestaram esse temor pelas redes sociais. A W Torre vai ser a responsável por levantar esses recursos e, diferentemente do acordo que a W Torre tem com o Allianz Parque, com o Palmeiras, o São Paulo vai ter o poder de vetar shows no estádio do Morumbi, caso julgue necessário atuar em casa. Às vezes tem uma semifinal, uma final de campeonato, vai coincidir com um show que está marcado. O São Paulo tem o poder de veto, o show não acontece nessa data e vai sim jogar em casa no seu estádio, diferentemente do Palmeiras, que muitas vezes tem que abrir mão do Allianz Parque, que vai acontecer algum espetáculo, algum show no estádio palmeirense. A W Torre, é bom dizer, ela não vai ser a dona do Morumbi, né? Como acontece com o contrato que a W Torre tem lá no Allianz Parque. A W Torre, ela administra o estádio, ela tem as prerrogativas todas, e no Morumbi não vai ser dessa forma. O São Paulo permanece sendo o dono do estádio e existe a possibilidade até de fazer uma cobertura no estádio. Sim. Está sendo analisado também. Agora, o que eu queria dizer é que o presidente Júlio Casares, desde que assumiu lá no primeiro mandato dele, ele tem tentado fazer do Morumbi um grande ativo de novo do São Paulo, né? Ele tem tentado recolocar o Morumbi de novo nos grandes cenários, nos grandes shows, nos grandes eventos aqui de São Paulo. Ele tem muito carinho pelo Morumbi e está tratando o Morumbi com muito carinho agora nesse início de segunda gestão dele, de segundo mandato. Eu acho muito legal, porque o Morumbi sempre teve a cara aqui de São Paulo, sempre recebeu grandes shows, as finais dos campeonatos paulistas eram disputadas lá no Morumbi, quando a gente não tinha Neoquímica, não tinha o Allianz Parque. Acho muito legal, acho muito bacana e vai ser muito bom essa reforma, até para o próprio São Paulino, que a gente vê que o torcedor de São Paulo, né, Bacege, ele abraçou de um jeito o time nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, aí até nesse ano agora de 2023, e o Morumbi tá pequeno, rapaz. Toda hora vai 60 mil pessoas, 65 mil pessoas. Então eles querem rebaixar o gramado, vai sair essa pista de atletismo, o gramado, então a arquibancada vai chegar bem pertinho, estilo Monumental de Nunes, joga aí na internet pra você ver como é que é lá. E aí a torcida vai ficar bem do ladinho, vai ser um caldeirão, hein, rapaz? Pra ganhar do tricolor lá vai ficar difícil. Vai ser bacana, mas é um projeto, como disse o Bacege, lá pra 2030, pro ano do centenário do São Paulo, que era um grande sonho também do Júlio Casares. Muito bom, muito
Muito bom. Agora uma má notícia, né, para fazer um contraponto aí, mas não para o São Paulismo, sim para a seleção brasileira, para aquele que acreditava, que tinha esperança de ver o Carlo Ancelotti à frente da amarelinha. O Real Madrid anunciou hoje a renovação de contrato do treinador até junho de 2026. Ele era visto como certo para dirigir a seleção brasileira a partir do meio do ano que vem, mas acabou acertando a permanência no Clube de Madrid. A CBF está em um momento muito conturbado com o afastamento do presidente Edinaldo Rodrigues pela Justiça. Rapidamente, gente, Zé, complicada essa situação. O Brasil está... A CBF está num momento conturbado, mas faz uns 20 anos aí, mais ou menos. Uns 20 aninhos, está conturbado o negócio lá. Agora, que vergonha, hein, gente? Todo mundo achou que minimamente tinha um contrato, uma coisa assinada ali, uma coisa de gaveta, para garantir o Ancelotti lá, o homem, a partir do meio do ano que vem. E aí veio a notícia que não tinha nada. Porque se ele renovou com o Real Madrid, ele não tem nada assinado com a seleção. Você concorda? Que vergonha, gente. Um amadorismo gigantesco por parte da cúpula aí da Confederação Brasileira de Futebol. Que vergonha que o futebol brasileiro está passando pro mundo. Porque o Ancelotti é técnico do Real Madrid, do maior clube do mundo. Isso aí é notícia no planeta inteiro. Então, assim, que bagunça. Uma bagunça e que vai demorar para a gente resolver pelo visto. Porque, assim, a política lá da CBF, como eu brinquei aqui, cara, não existe. Não existe um negócio dele. Aí o presidente não tá mais, já tem um interventor, o outro presidente saiu porque era corrupto. Sabe, gente, o que está acontecendo aqui? Uma bagunça generalizada. E isso influencia, sim, dentro de campo. A bola entra, gente, não é só por causa de jogador bom, não, técnico bom. A bola entra por muitos motivos. E tá muito errado, viu, Bacete? A gente vai passar aí muito tempo sem ganhar nada com essa bagunça. Na melhor das hipóteses, o Ancelotti tinha um acordo não com a CBF, com o Edinaldo Rodrigues. Na melhor das hipóteses, não estou falando que ele tinha de fato um acordo com o Edinaldo, mas eu acho que, assim, o Ancelotti renovar com o Real Madrid é um aviso claro de que a CBF está uma bagunça, não tem um presidente, a FIFA vai acompanhar as eleições da CBF in loco, tamanha a bagunça na entidade, e o Ancelotti está mais do que certo de permanecer por mais 2 anos no maior clube do planeta, organizado, com um elenco que não tem o que falar, organizado, vai trabalhar com o Endrick, que é um dos prospectos mais interessantes da gente acompanhar nos próximos anos. Um trio de ataque que pode ser completamente brasileiro, com Rodrigo, Vini Júnior e Endrick, fora Jude Bellingham, outros jogadores. Tem totais condições de ganhar mais uma Champions League. Enfim, o Ancelotti não precisa da seleção. A seleção precisava do Ancelotti. E a seleção, nessa bagunça, não merece ter um treinador do tamanho do italiano. E outro, o Mourinho até comentou, e é verdade, quando o Real Madrid quer você, irmão, Real Madrid, mas a seleção 5 vezes campeão, o cara já tá ajustado lá. A seleção é essa bagunça, a CBF é uma bagunça nada. O cara vai pegar e colocar a carreira dele, o histórico dele de vencedor, no meio dessa bagunça? Você aí faria isso? Você tá lá na sua empresa, tudo certinho, vai em uma empresa que é grande, tudo certo, mas uma bagunça. Você vai pra lá, gente, ou não? Claro que não. Uma bagunça, que tristeza. Espero que 2024 seja melhor. Mas aqui, no último Gazeta Esportiva de 2023, a gente preparou uma homenagem à equipe que coloca o programa no ar todos os dias. Parte dos profissionais está no ar agora. Gente, que legal. Eu vou pedir pela primeira vez palminhas. Palminhas. Porque essa é uma parte da equipe, né? Tem muita gente aqui atrás também, maquiagem, figurinos, câmeras, auxiliares, luz, que microfona a gente, né? Muita gente mesmo. Esse time é melhor que o Real Madrid. É isso. Aqui, enfim.
O Corinthians vem encontrando um pouco de resistência na busca por reforços para a próxima temporada, como a gente vem falando aqui. O Salazar está de volta aqui na telinha para explicar os motivos disso. Tá contigo, Salazar. Vamos lá, Marina, vamos falar do Corinthians, que, como você disse, está encontrando alguns problemas excepcionais para tentar reforçar esse elenco, né? A gente mostrou no VT de hoje, o Corinthians se livrou aí de muitos jogadores, são só 19 jogadores nesse momento que fazem parte do elenco corintiano, pelo menos do elenco profissional, e o presidente Augusto Melo prometeu aí de 12 a 13 reforços. Para trazer tudo isso, ele está encontrando muita dificuldade por causa da fama do Corinthians, a fama de mal pagador. Não foi um, não foi dois, não foram três. Foram muitas e muitas vezes nos últimos anos que o Corinthians encontrou problemas desse tipo, não pagou quando deveria, teve que resolver o problema na FIFA. Recentemente já tem o Matias Rojas aí notificando o clube, ele que não está no clube nem há 6 meses e já notificou o clube por causa de atrasos, enfim, isso está atrapalhando o Corinthians, que tem concorrência. Por exemplo, o lateral direito Leonardo Godoy do Estudiantes está praticamente acertado com o Atlético Paranaense. O Corinthians pretendia trazer esse jogador. O Rolhézer também do Estudiantes, meio atacante, ainda não decidiu o futuro. O Corinthians está tentando trazer, mas está brigando aí com a concorrência, está com dificuldade, assim como Rodrigo Garro, que está com a proposta do Corinthians em cima da mesa, meio atacante lá do Talleres, da Argentina. Por enquanto, nenhuma resposta. O mesmo vale para o Lautaro Dias. O Corinthians está tentando, está buscando, está tentando avançar nas negociações. O Félix Torres, o zagueiro, né, que está lá no Santos Laguna, e o Diego Palacios, que está na MLS. Esses sim são os mais avançados, os dois equatorianos, praticamente acertados com o Corinthians. Mas é um Corinthians com dificuldade no mercado, muito por causa dessa fama. Hoje, numa entrevista aos nossos amigos da ESPN, o presidente do Argentinos Júniors, clube que negociou o Fausto Vera com o Corinthians, disse o seguinte: o Christian Malaspina, todos sabem que eles não pagam, aspas para ele, todos sabem que eles não pagam, se referindo à diretoria do Corinthians, se referindo ao Corinthians em si. O Corinthians deve aí cerca de 40% ainda do que pagou pelo Fausto Vera. Foram 8 milhões de dólares, cerca de 40% desse valor o Corinthians está devendo ao Argentinos Júniors, que já recorreu à FIFA e tudo mais. E ele disse isso tratando justamente sobre essa busca do Corinthians. Ele foi questionado nesse intuito, nesse sentido, de olha, como que você está vendo o Corinthians aqui no mercado argentino, está buscando jogador no Estudiantes, está buscando jogador no Talleres, está buscando jogador lá no Del Valle do Equador, e ele falou, olha, eles não pagam e todos sabem disso, e isso dificulta. Eu fui buscar informações com as pessoas da futura diretoria do Corinthians, né, liderada pelo Augusto Melo, e o que foi passado para mim é que sim, isso realmente está atrapalhando. De que maneira? E aí o que foi relatado para mim é o seguinte: olha, quando você vai atrás de um jogador e você tem uma concorrência para trazer esse jogador, quando é para o Corinthians, os clubes querem mais dinheiro, querem uma entrada, o jogador não aceita colocar muita parte do salário no direito de imagem, o clube que está cedendo o jogador não quer parcelar muitas vezes por ser o Corinthians e topa parcelar quando é outro, enfim. O Corinthians pode pagar mais caro, tem que pagar em menos parcelas, ter que colocar a maior parte do salário em CLT, tudo por causa dessa fama. Sem contar o momento que o jogador ou o clube podem preferir não correr o risco, como parece que vai acontecer com o lateral direito Godoy, do Estudiantes, que tem uma proposta do Atlético Paranaense muito semelhante à do Corinthians e está se encaminhando lá para o Furacão. Por causa disso tudo, a atual diretoria do Corinthians, liderada pelo Duílio Monteiro Alves, emitiu uma nota oficial hoje. Nessa nota oficial, o Duílio deixa claro que pretende quitar muitas dessas pendências com alguns jogadores, inclusive de direitos de imagem, do Matias Rojas, e não só ele, são várias e várias pendências, Fausto Vera, Matias Rojas, tem até com o Gil, com o Cássio, enfim. O Duílio espera quitar essas pendências com valores que ainda vão cair esse ano, segundo a nota oficial, e se não cair esse ano, cai no comecinho de janeiro e fica para a próxima diretoria. Ele se referiu ao acordo com o Moscardo, que vai ser vendido ao PSG assim que as assinaturas acontecerem, se referiu ao dinheiro
de antecipação da venda do Murilo, que também vai cair cerca de 30 milhões de reais, premiação da CBF, e também fez questão de lembrar que o Corinthians estava para assinar há 40 dias atrás um acordo de patrocínio master de 75 milhões por ano e receberia já em janeiro 25 milhões de reais por causa dessa assinatura. Este acordo não foi assinado a pedido do Augusto Melo, que garante ter um acordo melhor para assinar. Mas enfim, o Duílio então se defende dizendo, olha, nós temos muita receita ainda para receber ainda esse ano e no começo de janeiro, e com esse dinheiro a gente pretendia resolver todas essas pendências. Está tentando dizer que não é nenhum bicho de 7 cabeças a situação financeira do Corinthians. Mas é isso, meu amigo. Passo a bola para vocês com essa análise geral da situação do Corinthians, que busca no mercado, mas está sofrendo com a falta de credibilidade. Ô Salazar, assunto importantíssimo, mas antes da gente discutir aqui, eu estou sabendo que você também tem um outro assunto para falar do Renato Augusto, é isso mesmo? Queria que você contasse aí pra gente. É isso mesmo, não só do Renato Augusto, a gente tem que falar aqui também que o Fernando Lázaro, né, que já foi técnico do Corinthians, já foi auxiliar, já foi chefe do Cifute, se transferiu para o Grêmio, viu, Marina? Foi para o Grêmio, Fernando Lázaro trabalhar lá para liderar o departamento justamente de análise e desenvolvimento do Grêmio. Vai ter então, portanto, mudança na comissão técnica do Corinthians, liderada pelo Mano Menezes. E sobre o Renato Augusto, aí é uma informação de bastidor. A gente debateu por muitas semanas aqui no Gazeta Esportiva e no Mesa Redonda por que o Corinthians liberou o Renato Augusto. A informação que eu recebi é que o Mano Menezes informou a diretoria que vai assumir com o Rubão, que vai ser o diretor de futebol, com o Augusto Melo, que será o presidente, e informou, olha, não pretendo contar com o Renato Augusto, e eu fui tentar entender por quê. Segundo eles, o Mano Menezes quer meias atacantes, meias armadores com mais mobilidade, que possam cair pelas pontas e que principalmente tenham forças para armar a jogada e aparecer dentro da área para finalizar. E segundo o que foi passado para mim, o relatório do Mano Menezes é de que o Renato Augusto cada vez mais estava recuando, vindo para trás para buscar o jogo e armar de trás. Claro, abusando da grande técnica, habilidade e visão de jogo dele, mas que o Mano quer um cara mais para frente, mais móvel, para abrir pelas pontas, chegar na área, algo que, segundo o Mano Menezes, o Renato Augusto já não estava entregando mais. Essa é a informação de bastidor que eu passo para vocês, daqui, direto do stand no Expo Center São Paulo, stand azul, 98ª prova de São Silvestre, né? Expo Center Norte, perdão, eu acabei errando aqui o nome do shopping. É aqui que você vem buscar o seu kit para a corrida de São Silvestre, que acontece na manhã desse dia 31, tá certo? Até às 8 horas da noite de hoje e amanhã das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. Passo para vocês, Marina. Obrigada, Salazar. Agora vocês aqui, então. Pacotão é o que o Salazar falou, comentários aí sobre essa situação do Corinthians e Renato Augusto. A fama de mal pagador, o Corinthians só vai resolver pagando as coisas, pagando quem deve, ponto. Isso é fácil de resolver, é só ter a grana. Agora, em relação ao Renato Augusto, dá para entender o Mano Menezes. É muito difícil você se desfazer de um cara do tamanho do Renato Augusto dentro do Corinthians. Mas se o Mano teve essa avaliação e eu compactuo de certa forma com essa avaliação dele, eu também deixaria o Renato sair, porque o Corinthians tem que passar por uma reformulação. Uma sugestão, eu sei que a gestão atual não tem nada a ver com o que foi feito lá no passado pelo Corinthians, mas quer ter mais facilidade nas negociações? Começa pagando quem deve. Pronto, fica fácil. Eita, soltou a bomba e foi embora. E eu solto aqui o resultado da enquete para vocês também. Qual clube paulista vai se sair melhor em 2024? A maioria respondeu que vai ser o São Paulo, com 54% dos votos. Gente, a gente encerra o último Gazeta Esportiva de 2023 por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Domingo, às 7 da manhã, a Michele Gianella vai estar apresentando o São Silvestre Show, com tudo da mais tradicional prova do Brasil. Tchau para vocês, meninos. Bom final de semana. A gente se vê no domingo. E agora, na sequência, tem Jornal da Gazeta e, claro, um feliz ano novo para vocês que estão aí em casa.